1 João capítulo 2 é o texto que nós vamos meditar hoje, continuando o capítulo 1, que fala sobre a questão da comunhão com Deus, que ela é real quando mostrada com atitudes na vida, e ele fala sobre os pecados que nós temos, que devemos confessá-los, que Deus, pela sua graça, pela sua misericórdia, porque Ele é fiel, Ele é justo, vai nos perdoar os pecados, nos purificar de toda a injustiça. E aí ele começa no capítulo 2, esse versículo aqui é muito profundo. Meus filhinhos, escrevo a vocês essas coisas para que vocês não pequem. Ou seja, a Bíblia foi escrita para nós, para nos dar uma direção de luz. Se andarmos nos caminhos de Deus, nos caminhos da luz, nós não vamos pecar. O problema é que nós somos infiéis, nós somos difíceis, nós temos nossas falhas e somos pecadores. Então nós muitas vezes erramos. Por isso que ele continua aqui o texto. Se, porém, alguém pecar, nós temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele sim é justo. Nós temos um intercessor. A palavra grega para essa palavra intercessor é a palavra paráclito. A palavra paráclito, ela pode ser usada em várias traduções. Intercessor, advogado, conselheiro, consolador. É a mesma palavra usada em João capítulo 14, depois em João capítulo 16, onde Jesus fala que o Espírito Santo é o consolador, ou seja, Jesus Cristo é o paráclito, aquele que está junto, aquele que ajuda nas fraquezas. Então, Jesus é o nosso advogado, é aquele que está junto de nós para nos defender, é aquele que intercede por nós, é aquele que nos consola. Olha que profundidade, olha que coisa profunda. Se você pecar, nós temos um intercessor, nós temos um advogado, e ele vai interceder por nós. O versículo 2, Jesus é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo mundo. Sabemos que o conhecemos se obedecemos os seus mandamentos. Simples. Tem algumas pessoas que dizem que a Bíblia é complicada. Eu não entendo porque é complicada. Queridos, nós que somos complicados. A Bíblia não é complicada. Qual é a complicação que você vê nesse texto? Qual que é a complicação que você vê nesse versículo? Sabemos que o conhecemos se obedecemos os seus mandamentos. E aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece os seus mandamentos, é mentiroso. E a verdade não está nele. Pronto. Eu conheço a Deus. Como que eu sei que eu conheço a Deus? Quando eu obedeço os seus mandamentos. Eu amo a Deus. E como que eu sei que eu amo a Deus? Quando eu obedeço os seus mandamentos. Agora que você diz, eu amo a Deus, mas não faz nada que Ele manda. Eu amo a Deus, eu conheço a Deus, mas não obedece os mandamentos dele, vive uma vida de pecado, uma vida de mentira. Isto é ser um mentiroso. Você conhece quando você obedece. Você ama quando você obedece. O versículo 5. Mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Quando você obedece, o amor de Deus está sendo aperfeiçoado em você, porque você ama Deus de fato. Você ama quando você demonstra. É a mesma coisa, um homem dizer para uma mulher, eu te amo, e a trata mal, xinga, não honra, trai, machuca com palavras. É uma mentira, porque isso não é amor. Isso pode ser qualquer outra coisa, pode ser posse, pode ser qualquer coisa, exceto amor. Porque o amor é demonstrado através de atos, de atitudes. Quem ama mostra que ama. Quem ama mostra, demonstra. Quem ama é carinhoso, quem ama tem respeito, quem ama honra, quem ama não ofende.
Quando eu digo para Deus, eu amo o Senhor, de boca é muito fácil falar que ama. Você prova o verdadeiro amor quando tem atitudes. Quando eu obedeço, quando eu submeto, quando eu tenho temor. Isso é dizer para Deus, eu te amo através de atitudes e não só através de palavras. Muitos casamentos acabam porque faltam atitudes para demonstrar na prática aquilo que eu digo. Guarda isso no teu coração. Continuando, o versículo, o finalzinho do versículo 5, desta forma sabemos que estamos nele. Desta forma sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. É impressionante como que João é simples, direto, como ele é didático, como que ele vai no cerne da questão. Olha que coisa profunda. Nisso nós sabemos que estamos nele. 2 pontos. Se nós andarmos como ele andou. Pronto. Se eu estou com ele, eu estou na luz. É impossível estar com Deus e estar nas trevas. Se eu estiver nas trevas é porque eu não estou com ele. Versículo 7. Amados, não escrevo a vocês um mandamento novo, mas um mandamento antigo, que vocês têm desde o princípio, a mensagem que ouviram. No entanto, o que escrevo é um mandamento novo. Olha que interessante. Olha que profundo isso aqui. No versículo 7 ele fala, eu não escrevo a vocês um mandamento novo. Aí no versículo 8, no entanto, o que escrevo é um mandamento novo. Parece uma contradição, né? Parece um paradoxo. O qual é verdadeiro nele e em vocês, pois as trevas estão se dissipando e já brilha a verdadeira luz. O versículo 9. Quem afirma estar na luz, mas odeia o seu irmão, continua nas trevas. Quem está na luz e odeia o seu irmão, não está na luz. Está nas trevas. Ele diz que está na luz. Então o que ele está falando aqui? Sobre o mandamento antigo. E qual que é o mandamento antigo? Amem uns aos outros. É um mandamento antigo, está na lei. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Está na lei, está lá em Deuteronômio. É um mandamento antigo. Aí Jesus, o apóstolo João fala, eu não digo a vocês um mandamento novo, porque é um antigo. Está na Bíblia. Mas eu digo um mandamento novo. Aí parece uma contradição. Aí vem Jesus e diz, amem uns aos outros como eu amei vocês. Ele pega o mesmo texto do Antigo Testamento e dá uma nova conotação. Qual que é o padrão como eu amei? Era antigo, mas é novo. Por quê? Amem uns aos outros. Estava lá no Antigo Testamento. No Novo Testamento, uns aos outros, como eu amei vocês. Jesus é puro amor. A vida de Jesus é baseada em puro amor. Muitos são os atributos de Deus. Amor, justiça, verdade, fidelidade. Muitos são os atributos, as qualidades de Deus. E quando você vê Jesus andando aqui, você percebia de uma forma clara humildade na sua vida, verdade na sua vida, justiça, fidelidade, lealdade. Mas uma das coisas que mais sobressaíam em Jesus era o amor. A essência de Deus é amor, ao ponto que João escreve Deus é amor. Nós vamos ler mais para frente, lá no capítulo 4. Então, olha só que coisa interessante. Quem odeia o seu irmão não está na luz, mas está nas trevas. Como que eu posso dizer eu estou em Deus e odiar uma pessoa? Como eu posso estar em Deus e odiar o meu próximo? E presta atenção, amem como eu amei. Quando Jesus estava pregado na cruz, e as pessoas maniando a cabeça, gritando, blasfemando, cuspindo nele, xingando, Jesus, a primeira frase que ele disse na cruz do Calvário,
Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Ninguém ali estava arrependido, mas ele lançou sobre eles o perdão, porque ele falou assim: eu não vou ficar preso através da amargura. Então, sabe o que é amar como Cristo amou? Amar os não amáveis. Não pragueje. Não jogue praga nas pessoas. Não amaldiçoe as pessoas que te amaldiçoam, mas abençoe-as, porque assim você será filho de Deus. Este é o amor que Cristo teve por nós. Porque se você tiver que amar somente os bons, os amigos, aquelas pessoas que gostam de você e fazem tudo para te agradar, até o ateu consegue isso. Qual que é a diferença do cristão e do ateu? Se ele só ama quem o ama? Nenhuma. Agora, amar os não amáveis, aí precisa de um milagre, aí precisa de uma intervenção de Deus, aí precisa de obediência. Aí precisa, eu estou na luz. E mesmo que as trevas do outro queiram me inundar, eu não deixarei me abater e nem me influenciar por essas trevas, porque eu estou na luz. Se uma pessoa me trata mal, eu não vou tratá-la mal, porque eu estou na luz. Olha que coisa profunda isso, é o aspecto prático da salvação. É o aspecto prático de eu ser filho de Deus. O versículo 10. Quem ama o seu irmão permanece na luz, e nele não há causa de tropeço. Mas quem odeia o seu irmão está nas trevas e anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas o cegaram. A pior coisa do mundo é quando você pensa que está certo e não está. É um engano. Quando você pensa que está na luz, mas está nas trevas. E é onde fala do tropeço. Então cuidado com o praguejar, tá? Cuidado com os xingamentos, cuidado com as palavras que saem da tua boca. Porque você vai demonstrar que você é de Deus através de atitudes. E aqui João usa um termo muito profundo aqui, pais, ou filhinhos, jovens e pais. O que ele está querendo dizer aqui? Presta atenção no texto, presta muita atenção, que eu já explico. O versículo 12. Filhinhos, eu lhes escrevo porque os seus pecados estão perdoados, graças ao nome de Jesus. Pais, eu escrevo a vocês porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu escrevo a vocês porque venceram o maligno. Filhinhos, eu lhes escrevi porque vocês conhecem o Pai. Pais, eu lhes escrevi porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu escrevi a vocês porque vocês são fortes. E em vocês a palavra de Deus permanece e vocês venceram o maligno. Aqui nós percebemos 3 classes de pessoas na igreja. Não está dizendo aqui em idade cronológica, tá? Filhinhos, aquelas crianças, jovens, aquele adolescente para a juventude, e pais, aqueles adultos. Não está dizendo isso, mas está falando em caráter de espiritualidade. Quem são os filhinhos? São aqueles que se converteram há pouco tempo. Filhinhos, nasceram de novo. São crianças na fé. O que uma criança precisa? De leite. Por isso que João diz aqui, filhinhos, eu escrevo a vocês porque o pecado de vocês estão perdoados. O que eu preciso saber é isso, Deus me perdoou. Deus me perdoou. Deus me ama, é o leite espiritual, é a base de tudo. A base do meu crescimento é saber que Deus me ama e eu sou perdoado e agora eu sou uma nova criatura. Só que com o tempo eu não posso continuar sendo filhinho, eu tenho que crescer. Então chega um determinado momento que agora eu já não sou mais filhinho, eu sou jovem. Jovem, eu vos escrevo porque vocês são fortes. A palavra de Deus está em vocês e vocês venceram o maligno. Vocês têm vencido o maligno. Agora não mais uma criança incauta, que não sabe o que é certo, o que é errado, precisa de leite. O que ela precisa entender é Deus me ama, meu pai está aqui, ele me acolhe, para ela crescer de forma tranquila. E com o tempo, depois que ela cresceu, ela se torna forte. E ela entende a palavra. E ela começa a vencer as tentações.
Ela consegue vencer o maligno. O diabo vem e a pessoa diz, não, eu sei o que eu quero para minha vida. Se tornou um jovem. E depois pais. Eu escrevo a vocês porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio, ou seja, o conhecimento de vocês já está maduro, o conhecimento de vocês é sólido, e vocês também agora geraram filhos espirituais. Vocês já levaram outras pessoas para Cristo. Vocês estão produzindo na igreja. Vocês são pessoas que agora estão maduras e sabem o que querem da vida. Então, olha que profundo. Filhinhos, jovens e pais. Recém-convertidos, aqueles que estão na igreja se fortalecendo e aqueles que já estão produzindo frutos. É isso que João quis dizer. Eu vou fazer uma pergunta para você. Em que estágio você está? Se você é um recém-convertido, está aqui, filhinhos, o beabá, o leite espiritual. O problema é quando passam os anos e eu continuo aqui. Tem pessoas que estão na igreja há 5, 10, 15, 20 anos, não sabem nada da Bíblia, não sabem nada sobre vida cristã, são fracas espiritualmente, não vencem as ciladas do diabo e nunca produziram nada na vida. Então continuam filhinhos. Os filhinhos são o começo da vida cristã. Mas eu não posso continuar assim, eu tenho que me fortalecer cada dia e crescer. E vai chegar uma hora que eu tenho que começar a produzir, trazendo outras pessoas, alimentando essas pessoas e sendo bênção. Por que João escreve 2 vezes filhinhos, jovens e pais? Depois filhinhos, jovens e pais. Se você perceber, ele usa 2 tempos no verbo. Primeiro, capítulo 12, filhinhos eu lhes escrevo. Depois o versículo 14, filhinhos eu lhes escrevi. Ele usa 2 tempos. Repete as mesmas coisas, mas com o verbo no presente e depois o verbo no passado. Dizendo o seguinte, isso aqui é uma coisa que eu tenho batido na tecla com vocês. Eu escrevo de novo, como eu já escrevi para vocês antes. E eu digo para vocês, cresçam, cresçam. Vocês que são novos convertidos, Deus ama vocês e fiquem firmes. Vocês que estão na igreja há mais algum tempo, permaneça na palavra e se fortaleça para vencer as ciladas do diabo. E vocês que estão na igreja há mais tempo ainda, produzam, gerem filhos espirituais, tragam pessoas para agregar o reino de Deus. Porque vocês conhecem a Deus. E não é o conhecimento de quem está no começo da igreja, mas o conhecimento de pessoas maduras. Leiam a Bíblia, façam a devocional. Produzam. É comunhão com Deus na prática. O versículo 15. Não se deve amar o mundo. Não amem o mundo nem o que há nele. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. O João está colocando aqui de uma forma muito clara a questão do nosso amor. Há uma competição, tá? Nós começamos a perceber que Deus diz, me ame de todo o seu coração porque eu te amo. Mas ao mesmo tempo o mundo te implora, ame as coisas do mundo. É a decisão da nossa vida. Ou eu amo a Deus e vou viver eternamente, ou eu vou amar o mundo e vou sofrer as consequências eternas, mesmo que eu usufrua do prazer momentâneo do pecado. E quando o apóstolo João diz que o que há no mundo, ele fala sobre a cobiça dos olhos, tá? Cobiça da carne, o desejo de ter as coisas e a ostentação da vida. O que ele cita? Os pecados que nos seduzem. São os mesmos pecados que Satanás tentou Eva. Lembra do jardim do Éden? Eva viu o fruto. Viu o fruto. Cobiça dos olhos. A tentação começa pelos olhos.
Viu que era desejável para dar conhecimento, ou seja, deve ser muito gostoso, a cobiça da carne. E você será como Deus, conhecedor do bem e do mal, a ostentação da vida. Eu quero ter poder. Os olhos, a carne e a soberba. Os mesmos pecados que Eva caiu são os mesmos pecados que a humanidade hoje continua sendo tentada. Mesmo o modo operandi de Satanás, mesmo. Então eu quero que você tome cuidado. Os olhos são a janela da alma. Então cuidado com o que você vê, porque tudo começa com os olhos. Cuidado com a pornografia, cuidado com o olhar sensual para as outras pessoas. Cuidado, cuidado. Cuidado com o desejo, cuidado em querer satisfazer esses desejos. É por isso que muitas pessoas abandonam Deus por causa do dinheiro. Soberba, orgulho, prepotência, pisa nos outros, roubam, se corrompem, porque querem ter. Cuidado, não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo, porque quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. São escolhas. Eu tenho que saber o que eu quero para minha vida. Não fique com os pés em duas canoas. Escolha o que você quer para sua vida. E a melhor escolha é aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Visão de eternidade de futuro. Versículo 18. Filhinhos, esta é a última hora, e assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, está falando sobre o fim dos tempos. E mais do que nunca estamos no fim dos tempos. O anticristo está para se manifestar. Já agora muitos anticristos têm surgido, muitas pessoas que vão contra Deus estão já em nosso meio, ou estão em nosso meio. Eles saíram do nosso meio. Olha que coisa profunda esse versículo 19. Essas pessoas que são anticristos, no sentido de estão contra Deus, saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos. Pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. De fato, o fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. Não existe a coisa da pessoa perder a salvação. Existe, sim, a pessoa nunca foi salva, mas estava no meio da igreja. Depois saiu. E por que saiu? Para provar que elas não eram do meio nosso. Não eram cristãs, não eram filhos de Deus. Não é que eram salvas e perderam a salvação. Nunca foram salvas. Para mostrar que elas não eram do nosso meio, saíram. Porque quem é do nosso meio permanece. Quem é dos nossos, ou quem são dos nossos, os que são dos nossos, permanecem. O versículo 20. Mas vocês têm a unção que procede do santo, e todos vocês têm conhecimento. A unção de Deus nos dá conhecimento e firmeza para sermos firmes até a volta de Jesus, até o dia que nós formos. Não escrevo a vocês porque não conhecem a verdade, mas porque vocês a conhecem. E porque nenhuma mentira procede da verdade. Quem é mentiroso? Versículo 22. Quem é mentiroso? Senão aquele que nega que Jesus é o Cristo. Jesus foi um profeta. Jesus foi um mestre. Jesus foi um homem bom que andou no mundo. É mentira. É mentira. Jesus é o Cristo. E pelo fato de ele ser o Cristo, é lógico que ele era um profeta. É lógico que ele era um homem bom. É lógico que ele viveu aqui para nos dar a redenção dos nossos pecados. Mas Jesus é Deus. Todas as pessoas que dizem que Jesus não é Deus é mentirosa. São mentirosos. Quando a pessoa nega a divindade de Jesus, nega a obra de Jesus, é mentiroso. Como que eu nego a obra de Jesus? Quando eu insisto que para você ser salvo, você tem que guardar o sábado. É mentira. Quando eu insisto em dizer que Jesus não é Deus, ele é filho de Deus. E tem algumas pessoas dizendo em insanidade que ele era como o anjo Miguel, o arcanjo Miguel, que era criado junto com Lúcifer, que Jesus e Lúcifer eram irmãos.
são umas loucuras que as pessoas pregam hoje e muitas pessoas que não têm base na Bíblia acreditam. Por isso que você não pode ser criança, porque você vai acabar sendo enganado. Aquele que não diz que Jesus é o Cristo, aquele que não diz que Jesus é o Deus Todo-Poderoso encarnado, a Santíssima Trindade, está mentindo, não ouça. É cilado, é satânico. Firme-se na verdade. E ele continua. Este é o anticristo. Quem é o anticristo? Aquele que nega Jesus. Esse é o anticristo, contra Cristo. E aquele que nega o Pai e o Filho. O que João está dizendo aqui é o seguinte: haverá o anticristo, aquele que vai lutar contra Cristo. Mas todas as pessoas que negam Jesus como Filho de Deus já são os anticristos. E há milhões espalhados pelo mundo. Então, o anticristo virá, mas muitos anticristos estão em nosso meio. O versículo 23. Todo que nega o Filho também não tem o Pai. Quem confessa publicamente o Filho tem também o Pai. É impossível você ter o Pai se você não tiver Jesus. É impossível você ter a bênção do Pai se você não crer no Filho. E quando eu falo crer no Filho, eu estou dizendo crer na divindade do Filho. Eu estou dizendo crer na obra do Filho, em tudo que ele fez. Quando eu menosprezo a obra do Filho, dizendo que tem que ter mais coisas para eu ser salvo, você tem que guardar os sábados, senão você vai ser salvo, tem que guardar as leis do Antigo Testamento, eu estou negando Jesus, aí eu não tenho Pai. Quando eu digo que Jesus é um espírito evoluído, eu estou negando Jesus, eu não tenho Pai. Jesus é um homem bom que foi evoluindo, é mentira, Jesus é Deus. E se eu não acreditar nisso, eu não tenho o Pai. Eu não tenho Deus. A única forma de eu ter Deus é tendo Jesus. Quanto a vocês, cuidem para que aquilo que ouviram desde o princípio permaneça em vocês. Não saiam da Bíblia. Se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, vocês também permanecerão no Filho e no Pai. Se vocês permanecerem no que foi dito, você vai permanecer no Filho e no Pai. Não tem como permanecer no Pai se não permanecer no Filho. As duas coisas estão juntas. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. E escreva essas coisas a respeito daqueles que os querem enganar. Cuidado com essas pessoas. Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês e não precisam que ninguém os ensine. Mas como a unção dele recebida, que é verdadeira e não falsa, os ensina acerca de todas as coisas, permaneçam nele como ele os ensinou. Não saia da palavra, não invente moda, não ouça pessoas que tentam te enganar. E muitas pessoas são tão levianas, tão nocivas, que usam a Bíblia para enganar, mostrando textos separados, usando o texto do Antigo Testamento, ou mesmo no Novo Testamento fora de contexto. Se você pegar um texto fora de contexto, ele se torna pretexto para ensinar mentiras. Olha que profundo isso. O texto fora de contexto é um pretexto para te enganar. Então, cuidado. Quando eu conheço a Bíblia, eu sei que esse texto tem um contexto imediato. Isso é hermenêutica, interpretação da Bíblia. É um contexto imediato, mas também um contexto abrangente, que é toda a Bíblia. A Bíblia se explica. E ela não tem nenhuma contradição. Então, cuidado com o que as pessoas ensinam. Permaneçam nas igrejas sérias. E eu te falo com toda a convicção, esta igreja é séria. A igreja presbiteriana é uma igreja séria. A segunda igreja presbiteriana de Barretos é uma igreja séria. Pautada na palavra. Não saia da palavra. Permaneça na palavra.
Os filhos de Deus, filhinhos, agora permaneçam nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos envergonhados diante dele na sua vinda. Se vocês sabem que ele é justo, saibam também que todo aquele que pratica justiça é nascido dele. Mais uma vez, João batendo na tecla. Você está na luz, você está em Deus. Você está nas trevas, você não está em Deus. Se você pratica justiça, você é justo porque Deus é justo. E você está nele. Se você pratica injustiça, você não está nele, porque ele é justo. Deus abençoe para que você entenda isso. Firme você cada dia mais na palavra. Se você for filhinho, queira ser jovem. Se você for jovem, queira ser pais. E queira gerar muitos filhos para a glória de Deus. Filhos espirituais que vão povoar os céus. Deus abençoe sua vida. Vamos orar. Pai, eu quero agradecer muito por tudo que o Senhor tem nos ensinado. Pela maneira como o Senhor nos dá de uma forma muito clara que para estarmos em Ti, precisamos estar, ó Deus, mantendo a comunhão com o Senhor através da vida, através de atitudes. Que o Senhor nos ajude e nos abençoe, para que as nossas decisões sejam convictas para Te agradar acima de tudo. Ninguém pode amar o Senhor se amar o mundo. E ninguém pode amar o mundo e amar o Senhor. Então precisa haver uma escolha. Nos ajude a fazermos a escolha certa. Escolhas que repoam para a eternidade. Em nome de Jesus, amém e amém. Deus abençoe você, tá? Amanhã estaremos juntos novamente, se Deus quiser.